Estão conectando. Vou guardar um minutinho, então, os irmãos reconectarem aí, só mais um minutinho. Estão me vendo agora? Muito bem, irmãos. Então, retomando aí, desculpem as falhas técnicas, caiu o sistema aqui, nós vamos retomar, tá bom? Eu estava dizendo, então, que nós vamos, nesse período, então, que nós estamos em quarentena, nós vamos estudar a carta de Judas. Eu já queria ter feito esse estudo quando nós fizemos Pedro, né? Primeiro e segundo Pedro, mas aí o tempo, né, o semestre não deu tempo, e aí nós não conseguimos concluir isso. Então, aproveitar esse momento agora de quarentena para que a gente possa estudar essa carta aí. Hoje eu pretendo falar de aspectos introdutórios, da questão da introdução à carta, como o título, a autoria, os destinatários desta carta, a questão da data, né, local. Então, nós vamos comentar, basicamente, essas questões introdutórias. No próximo domingo, nós, então, entraremos no texto propriamente dito, tá? Eu vou dar seguimento, então, aqui, já vários irmãos conectaram, então, eu vou retomar aqui. Então, essas explicações iniciais eu fiz. O horário, então, eu pretendo, se Deus assim permitir, entrar sempre aos domingos, às 10 horas, né, e isso vai ficar gravado para que os irmãos possam assistir em outros momentos também. Eu vou apresentar os livros, a gente sempre faz essa apresentação dos livros que nós estaremos nos baseando, utilizando e indicando para os irmãos. Então, vou apresentar a bibliografia. O primeiro livro que eu queria mostrar, indicar, é esse livro aqui, o comentário, introdução e comentário de Judas, da série Vida Nova, é um bom comentário também, tá? Outro livro que eu gostaria de indicar é esse daqui, é o Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, também da editora Vida Nova, é um bom livro. Ele aborda mais a questão histórico-cultural do que praticamente detalhar os textos, tá? É também um bom livro. Outro livro que particularmente eu gosto bastante é esse daqui, ó. É o Comentário do Novo Testamento, da editora Cultura Cristã, que fala das epístolas de Pedro e Judas. É um ótimo comentário, mas é bem detalhado, particularmente é o que eu mais uso, tá? Outro que eu queria indicar para os irmãos é esse daqui, Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, é lá do professor Carlos Oswaldo Pinto, lá do Seminário Bíblico da Palavra da Vida. Essa capa é da primeira edição, ela já tem a segunda edição, a capa é um pouco diferente, mas eu uso ela mais eu guardo a outra e uso um pouquinho mais essa daqui que eu já tinha, tá? E também eu gosto bastante desta Bíblia, né? A Bíblia comentada pelo John MacArthur, a Bíblia de estudo dele, né? Eu acho que ele tem bastante comentário nessa carta, é muito interessante. Eu também recomendo. Então, esse material é o que a gente vai estar trabalhando, usando e tirando informações importantes, então. Tá bom? Muito bem. Dito isso, eu queria falar um pouquinho da questão do título, né? O título dessa carta, como vocês podem estar vendo aí, ó, agora podemos abrir as nossas Bíblias aí na carta de Judas, é a última carta antes de Apocalipse, a última carta considerada das cartas gerais, ou cartas católicas, né, no sentido de universal. Ela é a última carta,
ela é o quarto livro mais curtinho da Bíblia. Então, ela só não é mais curta que Filemon, 2 João, 3 João. Então, ela é uma carta pequena, uma carta que tem um único capítulo, né, e tem apenas 25 versículos, tá? É interessante dizer que é uma carta pequena, porque essa carta, ela circulou, segundo dados históricos, ela circulou bastante na igreja primitiva, já do primeiro século. Então, apesar de ter sido uma carta pequena, ela não foi escrita por apóstolo, mesmo assim, ela teve uma boa circulação na igreja primitiva. Então, ela teve, na verdade, com isso, o que a gente entende? Ela teve uma boa aceitação naquelas igrejas daquela época. Tá? Ele não cita diretamente o Antigo Testamento, é uma curiosidade dessa carta, mas ele tem várias referências, vários fatos que ele destaca, que são fatos que a gente sabe que vêm do Antigo Testamento, tá bom? Outra coisa interessante, ela teve, então, essa ampla circulação, e o fato de ela não teve essa circulação, mas ela é uma carta que não foi escrita por apóstolo. Então, isso torna interessante a aceitação dessa carta, né? Se você olhar agora, se os irmãos olharem agora no versículo 1, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na minha. O autor, né? O autor, ele se apresenta, veja como ele se apresenta. Ele diz assim, no versículo 1, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, ele se identifica, interessante que ele se identifica como sendo Judas. Judas é um nome comum, tá? Na Palestina, naquela época. Então, a gente encontra vários relatos de pessoas com esse nome no Novo Testamento. E o nome da carta, então, leva esse nome do suposto autor da carta. Então, se você olhar lá no texto, ele vai se identificar como servo ou escravo de Jesus Cristo. Ele usa o nome composto. Perceba que ele usa o nome composto de Jesus, Jesus Cristo, e ele se identifica como irmão de Tiago. Isso é outra coisa interessante, porque ele se identifica como sendo o irmão de Tiago. Alguns comentaristas entendem que o fato dele não dar mais detalhes de quem seja esse Tiago, e outra coisa interessante é que a tradição da época não era costume se identificar como irmão de alguém, e sim como filho de alguém. Mas aqui esse Judas se identifica como sendo o irmão de Tiago. Alguns entendem que o fato de ter pouca explicação com relação a isso é por causa da proeminência que Tiago tinha na igreja de Jerusalém. Nós sabemos que Tiago, um dos meio-irmãos de Jesus, ele acaba se tornando um líder proeminente na igreja de Jerusalém. Então, talvez essa questão de ele se apresentar como irmão de Tiago, esse Judas, isso trouxe essa aceitação dessa circulação da carta na igreja primitiva. Então, pode ser uma das explicações para isso, tá? Então, com relação à autoria, é muito interessante destacar isso. Outra coisa importante que eu queria aqui não deixar de estar destacando é que essa carta, ela tem uma conotação de o que alguns comentaristas chamam de sermão epistolar, ou carta ensaio. Esse é um nome técnico para uma carta que servia como um sermão. Então, era comum, na época, na igreja primitiva, pela ausência ou dificuldade da pessoa estar presente nas igrejas, eles enviarem uma carta que era usada como sermão. Então, a característica textual dessa carta é uma carta que traz essa conotação de sermão, né, como se fosse um sermão. Então, essa é uma característica literária da carta, né, que Judas traz. Mas, com relação, então, à autoria, alguns chegaram a pensar
de Judas, um dos apóstolos, serem o autor, né? Mas isso foi descartado pelo próprio texto. Se vocês observarem no versículo 17, olha só que interessante da carta. Dá uma olhadinha aí, ó. Todavia, irmãos, lembre-se de que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor aqui, no caso, esse Judas, ele se exclui do grupo dos apóstolos. Então, esse Judas, por esse texto, nos dá a entender que não se trata de Judas, conhecido como Tadeu, né, um dos apóstolos do Senhor Jesus, e sim alguém que se exclui desse grupo. Mesmo porque, se fosse Judas, o apóstolo, a escrever essa carta, ele teria sido um pouquinho mais pessoal, talvez, na carta, né? Então, dos Judas que são citados no Novo Testamento, o mais provável é que ele é o irmão do Senhor, por causa da apresentação que ele faz no versículo 1, dizendo que ele é irmão de Tiago, e também porque ele se exclui desse meio. Os demais Judas que são apresentados, citados no Novo Testamento, a maioria dos comentaristas entendem que não seria capaz, ou seria qualificado para escrever essa carta. Então, em termos de autoria, a maioria, eu vejo que a maioria maciça dos comentaristas, pelo menos que nós vamos usar como referência, atribui a Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, que, pelo texto de 1 Coríntios 9:5, nos dá a entender que era um pregador itinerante ali na região. Tá? Então, o que a gente percebe é isso. Então, a autoria mais provável desta carta, eu diria que seria Judas, o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Tá bem? Ok, vamos seguir em frente aqui. Deixa eu ver aqui, eu já falei sobre a questão da autoria, então, ele se diz como servo de Jesus. Alguns comentam, um fato interessante, que ele é um sinal de humildade de Judas não se dizer irmão de Jesus, e sim servo físico que ele teria com Jesus. Então, muitos entendem que isso simplesmente é humildade. Agora, provavelmente, Judas era um pregador itinerante ali na região, então ele não tinha uma localização, assim, um lugar fixo, onde ele estava, se fixou para pregar o evangelho. Provavelmente, ele era itinerante. Alguns comentaristas não apresentam um local, acham extremamente difícil. Alguns entendem que Judas pode ter escrito de Jerusalém, da própria cidade de Jerusalém, ele escreveu essa carta. E quanto à data, muito difícil, né? A questão da data sempre é uma questão complicada para muitos aspectos de definir data nas escrituras, mas o Carlos Oswaldo, no Foco de Desenvolvimento do Novo Testamento, ele entende que pode ter sido escrito do ano 68 até o ano 75 da era cristã. Em outros comentários, muitos afirmam que não poderia ter sido escrito após o ano 70, por causa da destruição de Jerusalém, coisa que Judas teria comentado se ele tivesse vivido, experimentado esse episódio da história. Então, alguns colocam essa carta próximo do ano, alguns na década de 60, da era cristã, e alguns colocam, e o que eu acho bem razoável, depois da carta, da carta de 2 Pedro, e antes da destruição de Jerusalém. O que joga isso no tempo? Algo próximo do ano 68 a 70 da era cristã. Eu acho, pelos fatos históricos, eu acho essa data bem razoável e bem próxima. De todo modo, existe discordância na maioria dos comentários com relação à data em que foi escrita a carta. O importante é saber que esses fatos históricos jogam essa carta talvez um pouquinho antes para a destruição de Jerusalém, no ano 70. E alguns também, com certeza, trazem essa carta para depois da morte de Nero,
dado a situação histórica da Palestina na época, tá? Então, é isso que eu acho mais razoável, que eu diria em termos de data. Algo próximo, no final da década de 60 da era cristã, começo da década de 70, mais ou menos, tá? Ok, vamos em frente aqui. Para quem Judas, então, escreve? É importante a gente saber, né? Quem escreveu, e, é lógico, o conteúdo é fundamental, e nós vamos discutir isso nos nossos próximos encontros, mas, para quem Judas escreveu, também é bem interessante saber. A resposta é, nós não sabemos. Muito difícil. Veja a continuação do versículo 1, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Olha o que Judas diz. Ele, então, começa, né, se identificando como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Olha para quem? Aos que foram, ele dá o destinatário agora, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Uma coisa interessante aí nessa parte é que quem chama? O texto diz, aos que foram chamados, amados por Deus Pai. É Deus Pai quem chama. Então, Judas identifica os seus destinatários como essas pessoas que foram chamadas, amadas e guardadas por Deus. Pelo conteúdo, o que os comentaristas, a maior parte deles dizem pelo conteúdo da carta, é uma carta que cita vários fatos do Antigo Testamento, né? É uma carta, parece que, para um judeu, seria bem mais fácil de entender do que para um gentil. Então, o que a maioria entende é que, sim, foram escritos para judeus da dispersão, né? Judeus cristãos convertidos que estavam na dispersão. Essa é a explicação mais adequada, eu acredito, com relação a isso. Mas que são desconhecidos porque ele não escreve para nenhuma igreja em específico. Ele escreve com um grupo de pessoas. Então, eu acho que a melhor explicação seria essa, tá bem? São, então, cristãos, judeus, convertidos ao cristianismo, que estavam na dispersão. Vamos seguindo aqui. Qual o ambiente, né? Em que ambiente essa carta é escrita? Judas escreve num ambiente extremamente complicado, num ambiente de ataque político, por questão dos romanos, e também, uma das principais motivações, a gente já vê já, da questão da escrita da carta, do propósito, é a infiltração de pessoas, de apóstatas na igreja, com a questão do gnosticismo e a libertinagem sendo a ênfase dessas pessoas. Então, ele escreve num ambiente de perseguição romana, de perseguição política, e num ambiente onde a igreja sofria, então, da infiltração desses falsos cristãos, dessas pessoas que eram ímpias, como ele mesmo cita, né? Então, na carta, ele incita aos cristãos a não aceitarem essa situação, essa propagação dessas ideias desses cristãos, ditos cristãos, né? Que estavam frequentando a igreja, tá bom? Muito bem. O propósito da carta é, então, alertar a igreja, resumindo, né? Alertar a igreja quanto a presença dessas pessoas no meio que não eram da igreja, mas que estavam ali disseminando ideias que não correspondiam a que eles já haviam recebido. Então, dá uma olhadinha no versículo 3, olha só o que Judas diz, no versículo 3. Amados, ele diz assim, embora tivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, Judas tinha a pretensão de escrever a essas pessoas, já como ele escreve aí, porém, ele queria escrever sobre a questão da salvação.
Mas, pelo momento em que essa igreja estava vivendo, pelas necessidades que ele estava vendo, em função dessas pessoas que estavam infiltradas na igreja, ele resolve, então, escrever por essa defesa dessa fé que eles já haviam recebido, né, sido confiadas a ele. Então, esse é o propósito da carta toda. Vamos seguindo aqui. Bom, quem eram esses ímpios, esses hereges, esses apóstatas? Judas classifica aqui de várias maneiras, eu fiz um resumo aqui. Eles se introduziram secretamente no meio dos crentes, vejam no versículo 4, nós não vamos ler tudo aqui agora, mas os irmãos podem notar isso no versículo. São homens ímpios, cita isso no versículo 4, no versículo 14, 15, 18. Eles dizem que aceitaram a graça de Deus, mas transformam em libertinagem, ou seja, eles acham que tudo pode, que tudo é possível. Então, essa graça que foi ensinada, que foi transmitida a eles estão transformando, então, em libertinagem. Eles eram libertinos. Eles achavam que pode o que quiser, pode o que vier, tá? Eles negam também a Jesus Cristo como único soberano e salvador, né, e Senhor, também no versículo 4. Eles retratam as pessoas que possuem o seu próprio corpo, eles os retratam como pessoas que possuem, né, o seu próprio corpo, possuem seu próprio corpo, que não reconhecem autoridades superiores, que têm a audácia de difamar seres angelicais, no versículo 8, reduziram-se a níveis de animais, vivem pelo instinto, ele diz isso no versículo 10, tá bom? Eles estavam na igreja, Judas também deixa isso evidente, mas não eram da igreja, né? Na verdade, eles repudiam o Deus Trino, aceitam a graça da salvação, mas pensam que isso lhe dá o direito de fazer o que quiser. Como isso é atual, né, irmãos? Como nós vemos isso, uma carta escrita há tanto tempo, uma carta pequena, que sobreviveu ao longo dos séculos, mas como esse tema é atual nos nossos dias, né? Como as pessoas transformam a graça do nosso Senhor em libertinagem, em viver pela própria carne o tempo todo, achando que a graça aceita isso tudo, né? Coisa que a gente sabe que não é verdade. Vamos lá? Bom, na carta, qual em si são as dificuldades que nós encontramos nessa carta? O que os comentaristas trazem, o que a gente nota como dificuldade? Fazendo um parênteses, uma característica interessante dessa carta é a representação que Judas faz usando 3 elementos constantemente. Dê uma olhada em alguns exemplos agora, continua com a sua Bíblia aí na carta de Judas. Olha como Judas, ele organiza as informações usando 3 elementos. Percebam, olha que interessante. Veja no versículo 1, olha só, ele fala assim, Judas, servo do Senhor, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram, olha só, olha os elementos, chamados, amados e guardados. Percebe a presença de 3 elementos aqui? Olha só no versículo 2, olha que interessante. Ele usa misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Olha de novo, esse padrão que Judas utiliza de 3 elementos. Veja outro exemplo, no versículo 8, dá uma olhada. Olha lá, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. Então, eles contaminam. O que eles fazem? Rejeitam as autoridades e defamam os seres celestiais. Percebe a presença, novamente? 3 elementos? Olha que interessante. A organização da carta. E veja mais um exemplo agora. Veja lá no versículo 25, no último, na doxologia dele. Olha o que ele fala, no finalzinho já. Ele fala assim, no 25, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, a majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Olha só que interessante essa carta, a organização que Judas faz usando sempre 3 elementos.
É uma característica, isso não é bom nem ruim, é simplesmente uma característica que Judas utiliza uma característica literária dele, né, que ele utiliza na construção dessa carta. Bom, voltando então à questão das dificuldades que nós encontramos nessa carta. Primeira que são citadas é a questão dos versículos, olha, do versículo 9 e do versículo 14. Perceba, ele cita fontes não canônicas. Então, no versículo 9, ele cita a Assunção, um livro considerado apócrifo, né, que relata esse fato dessa luta do arcanjo Miguel com o diabo. Encontra-se isso num livro chamado Assunção de Moisés. É um livro não considerado inspirado por Deus, por isso eles chamam de apócrifos. Então, o que é um apócrifo? É um livro que não foi considerado como inspiração divina, não foi construído com essa inspiração, por várias razões. Tá? E no versículo 14, nós encontramos uma citação também de Enoque. Então, Enoque também, essa citação vem de um livro chamado Primeiro Livro de Enoque, onde relata esse fato destacado nesse versículo. Então, a primeira dificuldade que alguns comentaristas trazem é isso. Eu não vejo problema algum nisso. O próprio Paulo faz citações, né, de um poeta cretense chamado Epinêmides. Então, ele também faz citações de poemas gregos, em Atos, em 1 Coríntios, em Tito. Então, não vejo nenhum problema com relação a isso. Ele simplesmente cita porque deve ser do conhecimento dessas pessoas e ele quer reforçar o argumento que ele está colocando aí. Simplesmente isso. Então, essas citações não vejo nenhum problema com relação a isso. A outra dificuldade que alguns comentaristas entendem é que o livro de Judas é extremamente parecido com 2 Pedro. Nós vamos depois, mais para frente, dar uma olhadinha nessa questão, mas se você olhar isso, você vai verificar que é como se Judas fosse um resumo de 2 Pedro. O que os reformadores dizem sobre isso? Lutero deixou escrito que ele colocou Judas no cânon, na Bíblia que ele traduziu, mas deixou para o final, por quê? Porque ele considera desnecessário Judas como um resumo, um esboço de 2 Pedro. Enfim, a opinião dele. João Calvino já não acha isso, ele dá a canonicidade, o respeito à carta, já que isso foi incluso no cânon da igreja primitiva, e essa carta circulava sem problema algum na igreja, e nunca ninguém teve questionamento com relação a isso, né? E estudiosos, eles falam que, se você olhar com cuidado o texto de 2 Pedro e também de Judas, nós vamos ver que nenhum copiou do outro, porque a forma como se argumenta é diferente. Então, essas são as duas dificuldades que nós encontramos quando lemos os comentários. Uma delas, então, essa citação de livros, essa questão de ser muito parecido com 2 Pedro. Então, eles alegam que essa questão, qual a dificuldade nisso? Que alguém pode ter lido ou tido contato com essa carta de 2 Pedro, e isso compilou algumas informações, colocou o nome de Judas e fez com que essa carta circulasse pelas igrejas, né? Então, um estudo mais cuidadoso vai ver que isso não tem muito sentido, não tem razão, mas trouxe aos irmãos aqui para que os irmãos também reflitam sobre isso e saibam, né, dessas questões, então. Seguindo aqui, eu já falei sobre a questão, então, do desenvolvimento. Então, irmãos, basicamente, na aula de hoje, nós tratamos dessas questões introdutórias, falamos sobre a autoria, falamos sobre a data, local, o destinatário dessa carta, também falamos de uma questão literária, também podemos acrescentar que, sendo Judas o autor, uma pessoa que foi criada na Galileia, também teria condição de saber grego e produzir perfeitamente esse texto. Alguns entendem que é um texto bom no grego, escrito bem,
E alguns também falam que é um texto relativamente simples, próprio de alguém simples que teria condições de escrever isso no grego. Então, falamos também disso, falamos de algumas características literárias, né, como a questão desse uso, né, de 3 elementos para argumento, e é isso. Espero que tenha sido claro, tenha sido bom, tenha sido útil para os irmãos. Eu queria orar, agradecendo agora esse tempo que nós tivemos, de EBQ, Escola Bíblica da Quarentena, estamos chamando assim, voltando à possibilidade das nossas reuniões, né, das nossas reuniões presenciais, nós vamos continuar com soteriologia até terminarmos essa epístola de Judas. Bem, vamos orar então, e assim nós encerramos o nosso tempo de EBQ, tá bem? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de provisão, é um Deus que cuida, é um Deus que está provendo as nossas necessidades, é um Deus que ama, é um Deus de justiça, escrito para que pudéssemos estudá-lo, conhecê-lo melhor, para que tudo isso, Senhor Deus, reverta em honra e glória ao Senhor, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão, conduz o Senhor prover todas as nossas necessidades. Obrigado por esse tempo, Senhor. Nós oramos, então, agradecidos, no santo nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, obrigado e até a próxima. Não esqueça, domingo que vem, tá?